Você já ouviu falar sobre a agricultura sintrópica? Hoje nós viemos aqui na Fazenda Experimental do Incapé, em Pacotuba, no município de Cachoeiro do Itapemirim, conversar com a pesquisadora do Incapé, a engenheira agrônoma Lorena Abdala. Lorena, fala um pouquinho para a gente o que vem a ser a agricultura sintrópica. A agricultura sintrópica é um tipo de sistema agroflorestal que levou esse nome diferente por ter algumas peculiaridades, né? Algumas coisas que diferem do sistema agroflorestal tradicional. Por exemplo, a alta diversidade de espécies, né? Aqui a gente não planta 2 ou 3 espécies, pelo contrário, muitas espécies, 20, 30, e outras vão sendo trazidas por pássaros ou vamos introduzindo cada vez mais por sementes. E uma outra diferença é sucessão, né, que são grupos de espécies que se sucedem no tempo e no espaço. Você começa com um grupo de espécies, né, passou o ciclo dela, a função ecológica desse grupo de espécies, então ela dá lugar a outro. Né, você colhe, você retira essas plantas do sistema e introduz outras. Né. Essa ideia de sucessão de grupos de plantas e sucessão também na composição desses grupos de plantas. Num mesmo consórcio, né, você tem plantas que ocupam diferentes andares da agrofloresta, como é na natureza. Né? Na floresta, naturalmente é assim. Os estratos. Né? Isso, perfeito. As plantas ocupam diferentes estratos na natureza e esse conceito é trazido aqui para a agrofloresta. Né? A gente tem as espécies que gostam ou que se adaptam bem em condição sombreada, que a gente chama de estrato baixo, desde aquelas que ocupam o estrato mais alto, que a gente chama de emergente, como, por exemplo, o eucalipto que está aqui. Né? Então, dentro de um mesmo consórcio, nós temos plantas ocupando diferentes andares ou estratos da nossa agrofloresta. Cada um tem um papel, cada um, inclusive, até na atenuação do impacto das chuvas, do sol. Sim, as espécies elas têm a sua função ali dentro. Algumas são para produção, né? Por exemplo, café, cacau, né? O que o agricultor deseja produzir, e outras têm funções de fazer sombra, de produzir biomassa para cobertura do solo, como por exemplo, eucalipto, acácia manjum, leucena, gliricídia, são espécies que estão ali para produzir biomassa, para cobertura de solo, para adubação de plantas, para melhorar o ambiente. Num bananal normal só teria banana, né? Neste caso aqui a gente está vendo várias outras espécies. Né? Várias outras, cada uma ocupando a sua função. Aqui nesse experimento nós temos um SAF, cuja cultura principal é o café, e o outro que são frutas, especificamente a laranja, né? E depois nós vamos introduzir o mamão também. Então, ao invés de você ter um monocultivo de café, ou um monocultivo de laranja, ou um monocultivo de banana, você consorcia todas elas dentro desse critério de sucessão, para não haver competição. Porque se você põe espécies de uma mesma exigência ecofisiológica, vai haver competição, não tem jeito. Né? Então a ideia de até explorar esses andares da agrofloresta é para não ter competição entre as plantas. Né? Aqui elas não competem, elas cooperam para melhorar o ambiente, para aumentar a produtividade, para que elas desempenhem bem a sua função. Lorena, se recebe um ataque, por exemplo, de uma praga, de um inseto, uma bactéria, uma doença, um fungo, né? No caso de uma diversidade maior, aí é melhor para fazer esse tipo de controle. Né? Sim, a diversidade de espécies vegetais atrai também diversos insetos, micro-organismos que acabam tendo as suas funções dentro do sistema. Quanto mais diverso é o sistema, maior a estabilidade dele. Né? É isso que se espera da agrofloresta. Então, quando nós consorciamos espécies diferentes, nós temos a chance, a oportunidade de trazer insetos, micro-organismos, polinizadores diferentes que vão melhorar o ambiente. Vocês também fazem análise desse solo, né? Quer dizer, esse é um trabalho de agricultura sintrópica que se colhe dados científicos desse tipo de cultura, né? Sim, aqui é um projeto financiado pela FAPES, né, que nós temos alguns parceiros, como a UFES, a Escola Família Agrícola de Cachoeiro de Itapemirim, a Fibria, que é uma grande parceira do nosso projeto, que está até permitindo, facilitando a ampliação da área experimental em agricultura sintrópica no Espírito Santo. E também temos a parceria de um agricultor, Jandir Gratieri, que é referência na produção de inhame, que está possibilitando a gente fazer algumas análises de como o inhame produz dentro desse SAF. O inhame está aqui, inclusive presente. Está aqui, já está na época de colheita, né? Sei. E aí, as avaliações que nós já estamos fazendo e vamos continuar a fazer
ao longo de 3 anos são de qualidade do solo, igual você falou, como é que é a fertilidade, como é que é a retenção de água no solo, né? A gente sabe que uma área de produção agrícola perde água por meio da transpiração das plantas e da evaporação do solo. Então, por mais que você tenha muitas plantas numa mesma área, o sombreamento diminui a evaporação da água no solo. Então, Muito importante isso. Importantíssimo. A gente acredita que, como nós já vimos nos resultados iniciais, né, que o teor de água no solo pode aumentar até 40%, mas isso é um resultado inicial que a gente precisa comprovar ao longo dos anos de pesquisa. Então, a fertilidade, umidade, capacidade de retenção de carbono no solo, né, para reduzir as emissões de CO2. Fazemos análise também de produtividade, análise econômica, que é importantíssimo isso, porque para o agricultor adotar esse sistema, ele precisa saber o quão rentável ele pode ser. Sim. Então, nós precisamos dar essa resposta. Vocês vão medir isso, por exemplo, a colheita do inhame, a colheita da mandioca aqui, a banana? Todo gasto com insumo, todo gasto com mão de obra, tudo que produz dentro da área, tudo isso nós estamos registrando para fazer análise econômica. E aí, tudo que nós plantamos dentro do SAF, nós plantamos também em monocultivo. E para a gente ter uma ideia de como seria a cultura plantada numa mesma condição de solo e clima dentro do SAF em monocultivo convencional, até para fazer análise financeira, né? E aí, além da análise financeira, tem a avaliação da qualidade ambiental, que é o que eu falei, solo, fertilidade, umidade, incidência de doença e praga. Até a parte de insetos, a gente está procurando parcerias, porque nós percebemos. Aqui, talvez agora a gente não veja, mas tem uma alta diversidade de insetos de hábito aéreo aqui. Mas esses insetos aéreos a gente ainda não está avaliando. E esse seria um resultado bem legal para saber se é um inimigo natural, se é polinizador, se é praga, né? Então, até essa parceria nós estamos buscando para ampliar as informações da qualidade ambiental desse sistema. A parte de cuidados, manejo da lavoura. Não difere muito do convencional quando se trata de controle de plantas espontâneas, de poda, segue o tradicional. Só que um dos princípios da agricultura sintrópica é a cobertura do solo com resíduo vegetal. Estou vendo aqui aqui já tem um resto de palhada, né, de outras coberturas que nós fizemos. Hoje o sombreamento já é suficiente para controlar as plantas espontâneas. Mas essa cobertura vegetal, além do controle de plantas espontâneas, ela tem também como diversas outras funções, né? Que é diminuir a perda de água por evaporação, diminuir a oscilação de temperatura. Fica como uma camada isolante, né? Fica como uma camada isolante e para esse sistema ter sucesso, esse princípio é fundamental que seja seguido. Então, manter o solo coberto com resíduos de poda de árvore ou capineira, né, traz os resíduos para cá, isso é fundamental porque é um dos princípios do sistema. Isso vem em contraponto àquela prática antiga de capina, que você tinha que deixar tudo limpinho para não afetar a produtividade das plantas. É isso aí. Um dos segredos é manter o solo coberto. Porque se o solo está exposto, você perde a água, você diminui a atividade dos micro-organismos no solo, né? Quanto mais matéria orgânica você joga, maior é a fauna do solo, né? Micro-organismos, macrofauna. Mineralizar esse material. É muito benéfico. Sabe? Então, esse é um dos princípios da agricultura sintrópica, a cobertura do solo abundante com resíduos vegetais. O outro é a ideia da sucessão, né? As plantas, os grupos de plantas vão se sucedendo e esses grupos são pensados de forma a otimizar a ocupação do espaço vertical, né? Não é só horizontal, é vertical também. E o outro princípio é um plantio altamente diverso, né? Seguindo esses 3 princípios, tá ótimo. E pensar em como arranjar esses consórcios de plantas, para que as plantas não promovam competição entre elas, né? Elas vão competir se esse arranjo não for bem pensado. Você fala de sucessão vegetal e só para as pessoas entenderem, numa floresta, por exemplo, caiu uma grande árvore, abriu uma grande clareira, aí aparecem aquelas espécies de sucessão mais rápida, né? Sim. Que a embaúba, a cecrópita, as samambaias, aquelas mais rústicas, né? Para cobrir o solo,
para aí dar condições de nascerem as espécies arbóreas e Sim. arbustivas, né? Sim, esse princípio é exatamente o mesmo aplicado aqui. No início do sistema tem muito sol, um solo que ainda não está bom para culturas mais exigentes, então a gente põe justamente essas espécies, que são mais rústicas, que têm um crescimento rápido, que vão produzir biomassa para cobrir o solo, né, posteriormente. Então, por isso que aqui a gente tem mandioca. Por isso que aqui nós já plantamos e colhemos milho, feijão e tem o inhame. São espécies mais rústicas que vão aguentar essa condição, como acontece numa clareira dentro da floresta. Quando o safo está maduro, a gente imita essa condição de clareira. A gente derruba tudo e abre de novo, né, para o sol entrar, para renovar o sistema. Então essa ideia se aplica exatamente aqui, só que com espécies de interesse econômico. É interessante, a pesquisa vai mostrar uma série de combinações, né? E quais são as melhores combinações, o que pode ser receitado, né, para o agricultor fazer um cultivo sustentável e rentável. Né? Sim, a ideia aqui é essa. O sistema tem que ser sustentável, mas ele tem que ser rentável. Senão não justifica recomendar para o agricultor. Se ele não for rentável, a gente nem recomenda. Por isso até que nós estamos fazendo análise econômica. O arranjo das espécies, você tira uma espécie e põe outra, você já muda tudo. Mas em relação ao monocultivo, é isso que a gente quer responder. O sistema, você pode trocar, fazer as espécies que o agricultor pode fazer as espécies que ele tem interesse em produzir, que ele está habituado a produzir, que tem também demanda na região dele, né? Então, a nossa intenção aqui é fazer o sistema a agricultura sintrópica em relação ao monocultivo. Depois, as espécies que o agricultor vai usar, ele que vai escolher, em função do mercado, da demanda, do que ele está habituado a plantar. A primeira coisa que o agricultor olha, a primeira coisa que ele fala quando ele vê isso daqui, na verdade, são duas. A primeira, quanto que isso vai me dar de dinheiro? Sim. E a segunda, eu não tenho mão de obra para isso. São coisas que ele sempre questiona, né? Requer muita mão de obra? Requer no primeiro ano. Requer porque você tem que fazer cobertura de solo, você tem que fazer poda de árvore, né? Isso é uma coisa que demanda mão de obra. Só que é uma coisa até que nós queremos avaliar, verificar, comprovar aqui, é que ao longo dos anos ele vai diminuir a necessidade de insumos, né? Esse aporte de matéria orgânica sobre o solo, ele tende a diminuir a necessidade de adubação. E é isso que nós vamos avaliar a partir de qual ano que o agricultor não precisa mais adubar. É possível chegar nesse ponto de não adubar mais? Então, ele gasta mão de obra no primeiro ano para economizar com insumos e mão de obra depois. Pragas e doenças. A partir de qual ano, nesse sistema aqui, ele já não vai precisar mais controlar? Porque na convencional, na agricultura convencional, todo ano ele tem que fazer adubação, controle de praga, controle de doença, controle de planta daninha. Nesse sistema não. A ideia é reduzir a mão de obra e o custo ao longo dos anos, mesmo que no primeiro a gente tenha maior demanda de mão de obra. Mas a ideia é reduzir custo ao longo dos anos. Lorena, sem falar aí no conforto térmico para o próprio agricultor, né, que trabalha na sombra. Né? Trabalhar na sombra. É isso que geralmente os estudos, as pesquisas, não fazem. Avaliar a satisfação, né, o conforto térmico do trabalhador dentro de uma área sombreada. Claro que se está sombreando demais, por exemplo, o café. O café, por muitos anos, os programas de melhoramento foram selecionando café para pleno sol. Se a gente pegar esses cultivares e jogar dentro do SAF, da agricultura sintrópica, elas podem não produzir da mesma forma, porque elas foram selecionadas para aquele ambiente a pleno sol. Só que originalmente é uma espécie de mata fechada. Então, até as espécies que a gente planta dentro do SAF, elas não são muito habituadas para esse sistema. Então, até nisso a pesquisa tem que andar também. Você começar a selecionar cultivares para sistemas agroflorestais. Também tem que ser avaliada a questão da qualidade do café, né? É super importante também de falar, porque já temos alguns pesquisadores trabalhando nessa linha com café de qualidade em sistemas agroflorestais. Né, alguns até já perceberam que essa maturação dentro de um ambiente sombreado, né, tende a acumular mais açúcares nos grãos, e aí o café fica de qualidade superior. Isso é uma coisa que nós pretendemos avaliar aqui também. Né? A gente vê que o café vai crescer numa condição de sombreamento, ele pode produzir menos, né, que seria o esperado, porque ele é um café para pleno sol, mas
como é a qualidade da bebida, como é a maturação, como que é o acúmulo de açúcares nos grãos. Isso é uma coisa que nós gostaríamos de avaliar aqui também. Hoje nós não temos ninguém para trabalhar nessa área aqui. Mas até o café produzir, eu acho que nós vamos encontrar parceiros para fazer esse tipo de avaliação também. Qual é o potencial de renda desse sistema? Essa é uma das principais perguntas que nós pretendemos responder para possibilitar a difusão do sistema extensão rural, para que a extensão rural faça uma difusão adequada e não encha o produtor de ilusões. Né? Outro ponto importante que nós vamos tirar aqui é água. Diante dessa seca, né, a gente sabe que se permanecer nesse quadro, o monocultivo está fadado ao insucesso ao longo dos anos. Uma planta não consegue ficar nesse sol todo, desprotegida, num veranico. Então, acho que os sistemas, isso é o que eu acredito mesmo, os sistemas têm que tender a esse sombreamento, têm que tender a diversificação e ao sombreamento. Né? Então, como é a dinâmica da água nesse sistema? Né? Qual é o percentual de economia de água ao longo dos anos? Hoje nós temos esse valor de até 40%. Isso quer dizer que o agricultor poderia irrigar 40% menos. Né? Mas a gente precisa confirmar esses valores. Né? Carbono, quanto de carbono que o solo vai acumular, como é que vai ser a incidência de doenças e pragas, como é que vai ser a população de inimigos naturais. Né? Tem inimigos naturais, essas plantas diferentes estão sendo capazes de atrair inimigos naturais. E um outro aspecto que é muito importante na agricultura sintrópica, que a gente percebe que está acontecendo no Brasil inteiro, já temos visto isso aqui, que é como esse sistema atrai jovens. Nos cursos, nas fazendas que fazem agricultura sintrópica, são diversos jovens que vão atrás para fazer o seu próprio sistema. E aqui nós já percebemos isso. Né? Aqui já passaram vários estagiários da UFES, já vieram fazer o estágio obrigatório aqui na fazenda. Tem uns alunos da Escola Família Agrícola de Cachoeiro que passaram, fizeram aulas práticas aqui. Muitas pessoas vêm conhecer o sistema, né? Alunos, só ano passado nós recebemos 72 pessoas aqui, entre alunos, profissionais, professores, nós recebemos esse pessoal aqui e nós percebemos que isso é muito atrativo para os jovens, né? Por diversas razões, né? Por diversas razões os jovens querem fazer isso, querem trabalhar com a agricultura sintrópica e aí tem uma possibilidade de melhorar, de contribuir para reduzir o problema da sucessão na propriedade rural e o envelhecimento também dos agricultores. Né? Se esse sistema tem capacidade de atrair os jovens para o meio rural, você pode resolver esses dois problemas: envelhecimento da população, envelhecimento no campo e sucessão familiar, que são hoje, né, estão entre os maiores problemas sociais no meio rural. Se a agricultura sintrópica conseguir contribuir com isso, se ela conseguir levar de volta os jovens para o meio rural, ela vai conseguir ajudar a melhorar alguns dos principais problemas sociais do campo.